Unit 1, Present Continuous. I'm doing. Study this example situation. Primeira coisa, toda palavra terminada em Y, geralmente a gente força o final. Many, funny, study. Então, se tiver Y no final, lembre-se dessa lição importante. Example, por ter o X, X, nós vamos falar com esse som aqui. Exit, example, não example, como muitos falam. É correto. Anne is in her car. She is on her way to work. Contextualizando, é uma situação que está acontecendo, ela está indo para o trabalho. Esse é um exemplo de present continuous. Nós vamos ter aqui a presença do is, verbo to be, do sujeito I, you, he, it, we, they. O verbo mais ing e o complemento da frase. Então a fórmula, ela fica mais ou menos assim: sujeito mais verbo to be mais verbo mais ing. E aí, se quiser encaixar mais o complemento. Essa estrutura é o present continuous. Essa é a estrutura desse tempo verbal. Como que podemos fazer uma assimilação com o português? É a mesma coisa que o ando, ando, indo, endo, do português. Então, por exemplo, cantando, dirigindo, crescendo, nós temos esse mesmo tempo verbal representado por esse sufixo. No inglês, o sufixo vai ser ing. Vamos falar um pouquinho sobre pronúncia. Nós temos aqui Anne is in her car. A gente vai juntar a consoante com vogal. Vogal. E isso nós chamamos de linking. Nós temos aqui a palavra to work. Não falar com esse som aqui, ó. To. E sim falar t. E o work, ele não tem som de i. Então aqui, nós não vamos colocar som de i nessa pronúncia. Vai ficar work. Work. Então finaliza o som. Então, até aqui já revisamos pronúncia, o contexto é algo que está acontecendo e a estrutura usa um sujeito, a estrutura na afirmativa. Estrutura na afirmativa, sentença afirmativa, utiliza um sujeito, verbo to be, o verbo mais ing mais um complemento. Vamos lá. Quais são as pessoas? Quais são os sujeitos que nós temos disponível? Nós temos disponível I, he, she, it, we, they, you. E as variações do tempo verbal verbo to be nesse contexto do presente do verbo to be. Nós temos am e
é na conjugação do I. Is é na conjugação do he, she, it. E are é na conjugação de we, they, you. Nós temos a forma contraída. A forma contraída I am, his, we're. E o verbo, que pode variar. Agora eu gostaria que você lesse para mim essas frases. Pause o vídeo e agora ouça a leitura com o professor. We use the present continuous when we talk about something that is happening at the time of speaking. We use the present continuous when we talk about something that's happening at the time of speaking. O que eu destaco aqui? O use contorna bem a letra U, use. The, com o som de, lembrando um pouquinho, Z, the. Então, we use the present. Cuidado para não ter som de I. O T é bem silencioso. When we, a gente pode juntar para ficar um compasso legal de pronúncia. When we. Aqui a gente vai falar talk. Talk. A família, palavras no inglês que tem esse som. Talk. Só que tem a consoante aqui. Então nós vamos fazer linking. Então vai ficar talk about something. E aqui, cuidado para não colocar uma pausa na fala. Não tem pausa aqui. É tudo junto. É something. Something that's happening at the time of speaking. No of vai ter som de V. Of speaking. Agora, peço que você leia essas frases aqui, já aplicando o que você aprendeu na pronúncia anterior, para a gente continuar juntos. Pause o vídeo. Agora acompanhe com o professor. Please don't make so much noise. I'm studying. Where is Peggy? She's taking a bath. Let's go out now. It isn't raining anymore. Hello, Anne. Are you enjoying the party? O que nós temos de aprendizados aqui? Nós. Peggy termina com Y, forçamos o final. O nome, né? She's taking a bath. Let's go out now. It isn't raining anymore. Eu gosto de destacar aqui que chovendo no português, representado por uma palavra só. No inglês, nós precisamos colocar o sujeito. E nesse caso, o sujeito vai ser it. It. Esse é o sujeito para comunicar que está ou não está chovendo. It isn't raining. Ou seja, precisa colocar o sujeito para falar sobre a chuva. Você não vai ter raining somente, mas sim sujeito. E the party, mesma regra de pronúncia, Y no final, tende a forçar. No demais, vou usar um pedacinho de folha aqui, só para explicar um conceito.
No demais, funciona o seguinte: no inglês, a gente tem, por exemplo, pronúncia desse nome. A gente fala Daniel. No português, a gente vai falar Daniel. No inglês, geralmente, a força da entonação está no início. E no português, a força da entonação está no final. Isso quer dizer que, se você tiver dúvida numa pronúncia, geralmente, se você forçar o começo, você nunca ouviu falar naquela palavra, você precisa pronunciá-la, geralmente a força vai estar no começo. Daniel. Se lembra de Daniel, que é um bom exemplo. Não Daniel. Forçar o final não é comum no inglês. Mas você vai me ouvir falar muito isso. Sempre nós temos exceções. Quando uma palavra terminar em Y no inglês, a palavra terminou em Y, aí a regra é igual ao do português. Aí força o final. Party, many, funny, qualquer coisa. Terminou com Y, play, você vai forçar o final. Aí é ante a regra que eu acabei de falar. Forçar o começo. Porque quando termina com Y é uma exceção. Isso é um exemplo. Fixado esse conhecimento, ótimo. Então, até o momento, nós estamos falando sobre o present continuous, certo? E nós estudamos aqui que nós aplicamos ele quando nós queremos falar algo que está acontecendo no momento da fala. Então, essa é a primeira regra que eu quero que você fixe. Agora, nós vamos para a segunda regra. Então, foca comigo na letra B. We also use the present continuous when we talk about something that's happening around the time of speaking, but not necessarily exactly at the time of speaking. Study this example situation. Tom and Anne are talking and having coffee in a cafe. Tom says, I'm reading an interesting book at the moment. I will lend it to you when I finish it. Letter B. Vamos entender o que está sendo explicado aqui. Estudamos a letter A, que fala sobre o tempo verbal present continuous, acontece no momento ali. Está em andamento. A letra B fala que é ampliando a explicação. A letra B fala que nós também temos o present continuous quando se fala de algo que está sendo feito, mas não talvez explicitamente naquela hora, mas está acontecendo. Tom and Anne are talking and having coffee in a café. Ou seja, ele não está na casa dele lendo, mas ele pode falar se apropriando do present continuous para dizer que ele está lendo um livro. I'm reading an interesting book at the moment. Você entendeu? É um momento, mas não aquele exato. É present continuous também, porque ele está lendo. Até se a gente trouxesse para o português, é ando, indo, endo também, né? É o momento que ele está lendo. Vamos acompanhar a explicação do método de Cambridge para a gente fixar o nosso conhecimento. Tom is not reading the book at the time of speaking. Realmente ele não está lendo o livro no momento da fala. He means that he has begun the book and has not finished it yet. Ou seja,
Ele começou a ler e não terminou, e ele permanece lendo. Ele não parou nem desistiu. Ele permanece lendo. Não naquela hora, no café, mas ele continua lendo. He is in the middle of reading it. Então, ele está no meio da leitura. Here are some more examples. Maria is studying English at a language school. Pode ser que no momento ela está tomando banho, mas ela está estudando nessa escola. É algo contínuo. Have you heard about Brian? He's building his own house. But perhaps Maria and Brian are not doing these things exactly at the time of speaking. Ou seja, eles estão construindo a casa dele, vai levar meses. No entanto, a gente se apropria do present continuous para explicar isso. Vamos falar um pouquinho sobre pronúncia? Pronúncia vai chegando aqui explicações, sempre que tem oportunidade, para justamente facilitar aqui o entendimento seu no curso. Pode ser que em determinado momento não fale sobre uma pronúncia num capítulo, mas vou falar sobre ela num posterior. Obviamente eu vou priorizar aquilo que eu vejo os alunos mais cometendo erros. Agora, aquilo que meio que naturalmente o aluno acerta, eu nem vou falar, porque geralmente tem alguma similaridade com a origem das línguas ou uma coisa que está presente no dia a dia em filmes, séries, então eu não preciso talvez tomar tempo da aula para explicar essa pronúncia. Mas tem outras que realmente, como experiência, eu acho importante reforçar. Às vezes você já sabe, às vezes vai ser uma novidade para você. A gente segue assim, tentando cobrir o máximo de palavras possíveis, detalhes importantes sobre a pronúncia. Como eu não estou ouvindo você pronunciar agora, você pode deixar uma mensagem aqui, palavras que você tem dificuldade, que eu vou ler e gravar algo para ajudar. Desse ponto para frente, temos questões de vocabulário, né? Perhaps é a mesma coisa que maybe. Em contextos e aplicações, teremos um capítulo para falar sobre isso. Exactly, igual example, exit, a gente lê com o som de k, nunca se esqueça disso. Building, construindo. E own, sua própria. Lembra? Owner. Owner é dono. Own é própria. Depende do contexto, obviamente. Perfeito. Vamos para mais uma variação do tema present continuous, simbolizada na letter C. We often use the present continuous when we talk about the period around the present. For example, today, this week, this season. Então, quer dizer, na letra C está falando assim, quando você tiver essas pistas aqui, geralmente a gente usa o present continuous com essas pistas, ou seja, com palavras que falam sobre por volta do presente. Today, this week, this season, etc. Falando de pronúncia, nós temos aqui often, e vocês vão ouvir falar sobre silent letters. Silent letters. Silent letters são letras que elas estão presentes na escrita, mas a gente não pronuncia. Nesse caso aqui, a gente não vai pronunciar a letra T. Fica often. Então, silent letter. Então, voltando aqui, letters C, nós temos mais um exemplo, quando usa-se today, this week, this season, etc., são indícios, né, de present continuous, que é o que nós estamos estudando nesse capítulo aqui. O resto é a estrutura que a gente já sabia. Sujeito, verbo to be, verbo, ing, complemento. A gente tinha falado aqui em cima, lembra? Na parte aqui.
O resto vai seguir isso aqui, em todos os casos. Letter D. We use the present continuous when we talk about changing situations. We use the present continuous when we talk about changing situations. Quando que muda uma situação, né? Vamos aos exemplos para ficar mais fácil. The population of the world is rising very fast. Então, quando eu descrevo uma mudança na situação, geralmente eu me apoio no present continuous. Is your English getting better? Is your English getting better? Está havendo uma mudança de situação. Então, nesse caso, é um excelente exemplo. Só que aqui, você vai se assustar porque nós temos uma pergunta. Então, o sujeito está aqui. Your English é o complemento. Tá? E nós temos aqui o getting better. Perdão. Is é o verbo to be. Your English é o sujeito, que é it. Perdão. Então, aqui é o verbo to be. It é o sujeito. O verbo get dobrou o T mais ing para copiar a estrutura. E o better, o complemento. Então, a única coisa que aconteceu aqui, como se aqui é uma pergunta, a gente inverteu aqui o verbo com o sujeito. Foi isso que aconteceu aqui. É uma pergunta com present continuous. Muito bem. Vamos aos exercícios. Gostaria que você tirasse um print e mandasse as respostas aqui nos comentários ou no campo aqui de mensagem ou direct para mim. Interaja me mandando as respostas, pausa o vídeo e depois vem para corrigir comigo. Vou explicar o enunciado para você conseguir ser capaz de fazer isso sozinha. Put the verb into the correct form. Examples, please don't make so much noise. E aí foi dada a dica study. Então o que você vai responder? Você vai responder I'm studying. Por quê? Você já tinha o I aqui, o I vai pedir am, e o verbo já foi dado, só que não com ing, você acrescentou ing. Let's go out now. It isn't raining anymore. Então, foi dado not rain. Então, você tinha it aqui que pede is, só que é na negação, isn't. Rain, a gente vai ter que acrescentar o ing, né? Então, foi por isso que foi respondido assim. Listen to those people. What language are they speaking? They speak. Então, foi dado they. Então, a gente colocou aqui porque é uma estrutura de interrogação. Então, a gente inverte, né? O verbo to be vem para o começo e o sujeito vem para depois do verbo to be. Colocamos o verbo aqui speak com o ing. Perfeito? Então, vamos aos exercícios? Maravilha! Essa é a hora que você pausa, tá? E manda aqui nos comentários ou no direct para mim a resposta. Coloca Unit 1, 1.1 e eu confiro com você depois. Te mando um joinha, te dou um apoio aqui nos estudos, mas, obviamente, você assiste agora a correção comigo. Então, nós temos aqui, please be quiet. O que nós devemos preencher, try to concentrate. Bom, o I vai pedir am. Eu vou pegar o try e vou colocar
ing. Então vai ficar trying. To look, it, snow. Snow precisa de um sujeito, é o it. Então vou acrescentar aqui o is, que é o verbo to be conjugado nessa pessoa, do singular. Snow, vou copiar e vou acrescentar ing. Look, it's snowing. Number 3. Why you look. São as palavras dadas. Então, why, aí é why, W question, é pergunta, tem até interrogação aqui, vai ficar are you looking, né? Vou pegar o look, vou colocar ing. Você entendeu? 4. You make a lot of noise. Então é are making, né? Make mais ing. 5. Excuse me. I vai pedir am look. Eu vou acrescentar ing, vai ficar looking for a phone booth. Nem existe mais, né? Is there one near here? Depois eu explico o que é is there. Vamos ter capítulo para tudo isso, tá? Vamos focar mais aqui no present continuous. Depois nós teremos tempo para estudar os demais. 6. Foi dado aqui é the movies. It's a good movie, isn't it? Esse isn't it significa não é? You enjoy it? Então é uma pergunta. You na pergunta vai vir depois do verbo to be. Então vai ficar are you enjoying? 8. Oh, 7. Listen, can you hear those people next door? Se é they, é are. Yelling. Estão discutindo, gritando. Tá? 8. Why you wear? Então, are you wearing? Né? A gente traz aqui o wear, o ing. 9. I not work. Então, é I'm not working. Certo? Porque tem o not aqui, eu vou pegar o I am, vou negá-lo. 10. I want to lose weight. I not eat. Então, mesma coisa. É I, pede I am, not eating. Good? What did you think about the exercise? So let's start the exercise 1.2. Complete this sentence using one of these verbs. Get, become, change, rise, improve, fall, increase. Vamos falar um pouquinho de vocabulário rapidinho antes de começar os exercícios? Bora lá. Então aqui, get. Get é um coringa. Se eu traduzir aqui, depende do contexto, vou falar groselha. Vamos esperar o contexto, a gente já fala. Become, começar. Change, mudar. Rise, aumentar. Improve, melhorar. Fall, cair, despencar. Increase, aumentar. Obviamente, depende do contexto, tá? Vamos lá. You don't have to use all the verbs and you can use some of them more than once. O que está dizendo aqui? Você não tem que usar todos os verbos e você pode usar alguns deles mais de uma vez. E aqui a pronúncia, não se esqueça, o once, senão ninguém vai te entender. Once. Começa com U. The population of the world is rising very fast. Então, estava faltando preencher tanto o verbo to be quanto o verbo mais ing. Foi feito isso aqui. Como que a gente faz para os próximos? The number of people... Opa! Não esqueça, pausa o vídeo, começa, faz, me manda e aí já corrige com o vídeo depois, tá bom? Vê onde você errou, vê onde você acertou e me avisa também. The number of people without jobs...
Aqui pode ser is rising, is falling, is increasing. Então, pode estar aumentando, pode estar despencando, pode estar aumentando, tá bom? Descendo, enfim. Várias palavras aqui cabem para esse cara. Então, vamos dizer assim que o 1 é o rise, né? E aí seria is rising, ou increasing, or failing. 2, he's still sick, but he is getting. Aqui nesse caso, getting vai ser melhorando, né? Getting, is getting, tá bom? 3, these days food is becoming. Is becoming. Aqui no caso nós vamos usar becoming. Is becoming, porque food singular pede is, becoming aqui na resposta. Ok? Vou colocar aqui no final que não cabe ali. Becoming. The world is increasing, is rising. Things never stay at the same. Né? Is, porque world é singular. Increasing. The cost of living, mesma coisa. Is, sorry. Is rising, porque está aumentando. E the world is changing. Fica melhor aqui, tá bom? Changing. Acabei de ver que tem essa opção aqui, que é melhor, tá bom? Mas o mundo também está crescendo, né? Mas aumentando população, etc, né? Crescendo não em tamanho, mas em população. Mas aqui o ponto é changing, se aplica melhor. George has gone to work in Spain. At first, his Spanish wasn't very good, but now it is getting better, né? Tem várias opções aqui, tá bom? Or improving, tá? Improving. Tudo present continuous, né? The economic situation is already very bad and it is getting worse, que é piorando, tá bom? De novo, vamos entender o 1.3 e aí nós vamos esperar você terminar para você vir aqui corrigir. Read this conversation between Brian and Steve. Put each verb into the correct form. Brian and Steve meet in a restaurant. Ainda é contexto, tá? A gente vai ter que ler esse contexto e colocar o verbo na forma correta. Brian and Steve meet in a restaurant. Hello, Steve. I haven't seen you for ages. Né? Não te vejo há, né? Em português falaríamos anos, décadas, né? E aí agora o 1, né? Nós estamos colocando what are you doing these days? E aí os demais eu gostaria que você pausasse o vídeo e fosse lá fazer para depois tentar só chegar aqui para corrigir e conferir, tá bom? Muito bem. Voltando, então estou nessa parte aqui. I'm working. Peguei o work, peguei o I, coloquei o am in a department store. Estou trabalhando numa loja de departamento. Really? Are you enjoying it? Então, are porque é pergunta, you que é o sujeito, o verbo com ing. Yeah, it's okay. How about you? O que é how about you? Nada mais, nada menos do que and you. And you. Tá bom? How about you? Well, um, I'm. A gente pega aqui, né? Not working, né? Então, I'm not working at the moment, but I'm very busy. Not working at the moment. Agora, build. But I'm very busy. Aí, complementando a fala dele, né? I'm building a house. Estou construindo uma casa. Really? Aí, com you e do. Are you doing it alone? E Brian vai responder, no, some friends of mine are helping me. Então, tudo aqui, are you are helping
todo o sistema aqui que ah, a gente já sabe, né, colocar ING, pegar, se for pergunta ou afirmação, colocar aqui o auxiliar, né, que é o verbo to be, no começo quando for pergunta, e o sujeito no começo quando for afirmação. Com isso, nós encerramos o capítulo 1. Obviamente, o que você não entendeu provavelmente vai aparecer nos demais capítulos e nós vamos reforçar o conhecimento. Quando nós chegarmos no último capítulo, a repetição dos temas e dos fatos fará você compreender o contexto por si só. Então não se preocupe, o nível de compreensão vai aumentando a cada aula. Para você que ficou até aqui, obrigado. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo para mais pessoas. Até o próximo vídeo.